Balanceamento de fases, diagramas do quadro de distribuição em instalações residenciais. O que é o balanceamento de fases? O balanceamento de fases nada mais é do que você pegar toda a corrente que você tem naquela instalação e dividir ela entre as fases disponíveis, de maneira a igualar essa corrente em cada fase. Fazendo isso, você vai evitar superaquecimento dos cabos, vai evitar interferências de um circuito no outro. Tá? Para fazer esse balanceamento, nós vamos usar esse exemplo. Tá? Então aí eu tenho um total de 11 circuitos, sendo que o circuito número 11 é o circuito alimentador, é o circuito principal. Então esse circuito não entra no balanceamento, tá? É dele que as fases têm que ficar balanceadas. Procedimento. Então, para eu fazer o balanceamento, é relativamente simples. Eu vou somar a corrente de todos os circuitos e vou dividir pela quantidade de fases que eu tenho no meu alimentador. Feito isso, eu vou ter um parâmetro para eu distribuir esse circuito entre as fases, tentando buscar a igualdade entre elas, tá? E, obviamente, que se o alimentador for monofásico, não é necessário balancear, vai estar tudo em uma única fase. Lembrando que os circuitos 9 e 10 são circuitos bifásicos, 220, e os demais são circuitos monofásicos. Então, vamos para a divisão. Então, vamos começar então o balanceamento bifásico. Tá? Então, vamos começar o bifásico. Eu tenho lá um total de 130 amperes. Se eu for dividir pelas duas fases, vai dar 65 amperes em cada fase. Então, é isso que eu tenho que buscar quando eu dividir os circuitos. Então, o circuito 9 e 10 sendo bifásico, eles vão estar nas duas fases. Então, eu vou pegar essa corrente desses circuitos, vou colocar metade em uma fase e metade na outra fase. Então, vai ficar dessa forma. Circuito 9, 8,5 em cada fase. Circuito 10, 12 em cada fase. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu tenho circuitos com correntes iguais. E vou colocar um em cada fase. Então, o circuito número 1 e o circuito número 6 tem corrente igual. Então, eu vou colocar um em cada fase. Um na fase R, um na fase S. Circuito número 2 e circuito número 7, a mesma coisa. Então, vou colocar um em cada fase. Agora, não tenho mais valores iguais. Então, eu vou trabalhar com valores próximos. Então, circuito 3 e 4 tem valores próximos. Vou colocar um em cada fase. Sobrou circuito 7 e circuito 8. Então, eu fiz essa distribuição e cheguei no valor próximo do que eu tinha calculado. Era para ser 65 em cada fase, ficou 64,5 em uma, 65,5 na outra fase. Então, essa é a melhor distribuição que eu consigo fazer, tá? Aqui eu estou identificando as fases como RS para o bifásico, RST para o trifásico. Mas pode ser identificado ABC, L1, L2, L3, F1, F2, F3, tá? O mais usual aqui em São Paulo é RST. Agora vamos então para a distribuição no circuito trifásico. Então eu vou pegar os mesmos 130 e agora eu vou dividir pelas três fases. Então se eu pegar 130 e dividir por 3, vai dar 43,3. Então esse é o valor ideal para eu ter em cada fase. Vamos tentar chegar neste valor. Sempre começando pelos circuitos bifásicos. Circuito 9 e 10. Como eu tenho um sistema trifásico, o circuito é bifásico, eu vou escolher duas fases para colocar cada um desses circuitos. Então, eu estou colocando o circuito 9 na fase ST e circuito 10 na fase RS. E aí eu já tenho um total parcial lá de 12, 20,5 e 8,5. Tá? Como eu quero chegar nos 43,3, eu vou pegar a fase S, que eu já tenho 20, e vou adicionar o circuito número 3 e o circuito número 4. E aí eu vou ter um valor de 43,5, bem próximo do que eu calculei.
Agora eu vou fazer a fase S. Vou fazer a mesma coisa, vou somar valores para chegar o mais próximo possível de 43,3. Então, na fase S, eu vou pegar o circuito 2, circuito 5 e circuito 8. Com esta configuração, eu consigo aí 43 amperes na fase R. E na fase T, eu vou pegar os circuitos que sobraram, que é o circuito 1, circuito 6 e circuito 7. Então, coloquei esses circuitos lá. Eu tenho, então, na fase R, 43, fase S, 43,5, fase T, 43,5. Então, essa é a melhor configuração que eu consigo aí. E aí eu posso dizer que esse circuito está balanceado, tá? Depois que eu faço o balanceamento, eu vou fazer o diagrama. Antes disso, eu preciso pensar nos disjuntores reserva. Então, a NBR 5410 estabelece lá na tabela 59 qual é a quantidade mínima de espaço que você tem que deixar no seu quadro para uma possível ampliação, tá? Então, esses são espaços chamados de reserva. Então, se você tiver no seu quadro até 6 circuitos, você vai deixar dois espaços reservas. Se você tiver de 7 a 12 circuitos, 3 espaços reservas. De 13 a 30 circuitos, 4 espaços reservas. Se você tiver mais do que 30 circuitos, você vai pegar esse número e multiplicar por 0,15 para saber quanto de reserva você vai deixar. No nosso caso, nós temos 10 circuitos. Então, no nosso exemplo, a gente tem que deixar 3 espaços reserva, tá? E aí, nesta mesma tabela, tem uma nota importante, que diz o seguinte: a capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição. Então, não basta você deixar um espaço vazio lá para depois colocar um disjuntor. Porque se o seu alimentador estiver no limite de capacidade dele, quando você colocar esse disjuntor, você vai ter sobrecarga no seu alimentador, vai ter sobrecarga nos fios. Então, é sempre bom você deixar uma folga no seu cálculo para uma possível ampliação, tá? Então, feito isso, aí você vai desenhar o diagrama, representar graficamente aí o seu quadro, tá? Então, você pode fazer uma representação unifilar ou uma representação multifilar, tá? Então, as simbologias comumente usadas são essas aí. Então, o disjuntor tripolar na representação unifilar é assim, na multifilar é assim. Disjuntor bipolar, 2 tracinhos e assim. E assim o disjuntor monopolar, além da representação dos dispositivos DR. Então, aqui à esquerda nós temos uma representação multifilar e aqui uma representação unifilar, tá? Então, na representação unifilar, você representa os disjuntores e cada tracinho que tiver no disjuntor vai dizer se ele é monopolar, bi ou tripolar, tá? Então, nesta representação e na outra você coloca informações adicionais. Então, aqui coloca qual é a seção do alimentador, qual é o diâmetro do eletroduto, disjuntor principal, então aqui ó, um disjuntor bipolar, tá? 2 polos de 30 ampere, e aqui os disjuntores monopolares. A letrinha aqui, ó, letra A e letra B, é o balanceamento de fase. Então esse grupo de disjuntores vai estar na fase A e esse grupo de disjuntores vai estar na fase B, sendo aqui a numeração do circuito. Aí temos o diagrama multifilar. Então, no diagrama multifilar, eu vou ter essas linhas na vertical representando o barramento e as linhas na horizontal, o barramento que se liga no disjuntor, tá? Além disso, nesse diagrama aqui, eu tenho também a representação do dispositivo de proteção contra surto. Tenho também informações adicionais de qual é a potência do circuito, qual a identificação do circuito, seção do fio e corrente do disjuntor, tá? Aqui eu tenho um diagrama completo, onde está mostrando aí todos os circuitos,
com suas respectivas potências, além do balanceamento de fase, tá? Com base nessa representação, principalmente no diagrama multifilar, eu consigo montar o quadro. Então, para a montagem do quadro, eu posso montar com dois tipos de sistema. O sistema que usa o barramento tipo espinha de peixe, tá? Que depois vai ser colocado dentro de um quadro, e aí na sequência os disjuntores vão ser instalados, tá? Então aqui nós temos o barramento, aqui nós temos um trilho DIN, outro trilho DIN, outro trilho DIN. Na lateral, um barramento de cobre, outro barramento de cobre. Um deles vai ser o neutro e o outro vai ser o barramento de aterramento. Então aqui nesse quadro, o barramento de neutro está à esquerda e o barramento de aterramento está à direita. O barramento pode ser em cobre natural ou pode ser pintado. Então aqui um barramento trifásico onde as fases estão pintadas, tá? Ou eu posso montar o quadro com barramento tipo pente, que é esse modelo aqui. Então, barramento monofásico, barramento bifásico, barramento trifásico, que é muito comum em pequenas instalações. Então está aqui o barramento e os disjuntores são montados, conectados neste barramento. Aqui está o barramento de neutro e aqui está o barramento de aterramento, tá? Neste outro quadro aqui, eu tenho o dispositivo DR, juntor geral, e tenho também o dispositivo de proteção contra surto. E aqui o barramento tipo pente. Aqui estão os espaços reserva. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços reserva para uma possível ampliação, tá? Essas pecinhas amarelas aqui são proteções para evitar que quando o eletricista vá mexer nesse quadro, ele encoste alguma ferramenta aqui e feche um curto-circuito, tá? Então isso aqui é uma proteção para o barramento. Ok? É isso aí, pessoal. Até!